Ok, ok, perfeito. Boa tarde a todas, todos e todas. Primeiramente, eu queria agradecer a audiência de todos, todas e todes. É um prazer, o programa de pós-graduação em artes cênicas da UFOP tem a honra de ter para essa aula magna o professor Jorge Dubat, né, que aceitou proferir essa aula para o programa de pós-graduação. Antes de começarmos, primeiro, boa tarde a todos e todas e todos, e buenas tardes, professor Jorge Dubat. Buenas tardes. Um prazer. O programa de pós-grado em artes escênicas está muito contente com sua telepresença. É um grande prazer ter-te conosco. Antes de mais nada, eu queria também fazer uma breve apresentação para o público e um pouco esclarecer sobre a dinâmica desse feliz encontro hoje. Então, vou fazer uma breve apresentação. O professor Jorge Dubat dispensa apresentações atualmente. O professor Jorge Dubat é professor da Universidade de Buenos Aires, atualmente é diretor do Instituto de Artes do Espetáculo, da mesma instituição. Tem escrito vários livros, entre eles o Teatro dos Mortos, Introdução à Filosofia do Teatro. Seus temas e abordagens têm atravessado questões importantes como o tecnovívio, o videoteatro em tempos de pandemia, e o professor Jorge Dubat é crítico historiador teatral e vem, ao longo do tempo, se dedicando principalmente ao teatro na América do Sul. O professor Jorge Dubat ganhou vários prêmios, entre ele o prêmio da Academia Argentina de Letras e o prêmio Conex, né, que são prêmios importantes. É um prazer. Hoje o professor Jorge Dubat vai proferir uma palestra Acontecimento Teatral, Inefabilidade e Espectadores Sujetos, Existência, Experiências, Infâncias. Para nos auxiliar, nós temos o nosso aluno de pós-graduação, mestrando Douglas Oliveira, que é formado em Letras Espanhol pela Universidade Federal de Minas Gerais e é tradutor e vai contribuir. Então, a dinâmica vai funcionar mais ou menos assim. O professor Jorge Dubat começa e o Douglas traduz, e ao final da fala ou durante, vocês podem colocar questões que sejam pertinentes ao tema, não é? E selecionaremos, tentaremos responder a todas, encaminhar todas, mas dependendo do tempo, a gente vai selecionar algumas, encaminharemos direto para o tradutor, porque as questões devem ser feitas em português no chat e o Douglas vai traduzir. Então, muito bem-vindo, Jorge Dubat, e começamos. Estaba muteado, perdón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alex Beig, y muchas gracias, Douglas Oliveira. Muchas gracias a la universidad por la invitación y al posgrado. Para mí es un gran honor estar aqui. Muito obrigado pelas boas-vindas, muito obrigado ao professor Beig, muito obrigado ao Douglas Oliveira e também ao programa de pós-graduação da Universidade UFOP. Yo tengo un trabajo escrito sobre esta conferencia, pero prefiero no leerlo. Eu tenho um trabalho escrito sobre essa conferência, mas eu prefiro não lê-lo. Prefiero detenerme en 10 ideas fundamentales.
prefiro me ater a 10 ideias fundamentais, que de alguna manera son las articuladoras digamos, de esta conferencia escrita. que são, de alguma maneira, as 10 ideias fundamentadoras, articuladoras dessa conferência. La primera idea es el concepto de artista investigador. A primeira ideia é o conceito de artista investigador, artista pesquisador. Llamamos artista investigador al que produce conocimiento desde la praxis. Chamamos artista pesquisador aqueles que produzem conhecimento a partir da prática, da praxis. Es el artista que realiza en la praxis, para la praxis, con la praxis, lo que podríamos llamar una filosofía. É o artista que pesquisa na praxe, para a praxe e com a praxe para construir a filosofia. Es una filosofía de la praxis que provee saberes de experiencia. É uma filosofia da praxis que provê experiência. Exacto, y yo pongo a disposición sobre este primer concepto un libro que acabamos de sacar en Perú. E sobre esse conceito, eu ponho à disposição um livro que acabamos de lançar no Peru. Se puede bajar de manera gratuita se lo envío a Douglas para que los interesados e interesadas puedan desarrollar este concepto. Claro, e se pode baixar de forma gratuita na internet, e o professor avisa que vai me mandar, Douglas, para que eu possa difundir aí dentro da universidade para que todos tenham acesso ao conceito. ¿Por qué hablamos de artista investigador? Porque consideramos que el artista investigador es uno de los que más saben sobre el teatro. E por que falamos sobre esse artista pesquisador? Porque, para a gente, esse artista pesquisador seria o que mais sabe sobre o teatro. Entonces, pasaría a mi segunda idea, que es relatarles una experiencia que yo viví cuando empecé a hacer mi doctorado. E eu passo já para a minha segunda ideia, que seria relatar uma experiência que eu vivi quando eu fui fazer o meu doutorado. Yo tomo contacto con un gran artista investigador argentino, Eduardo Pavlovsky. Eu tomo contato com um grande pesquisador e artista argentino, que seria o Eduardo Pavlovsky. Que Douglas conoce muy bien porque trabaja sobre él. Que Douglas, eu conheço muito bem porque trabalho sobre ele. Cuando tomo la decisión de hacer la tesis doctoral sobre Eduardo Pavlovsky, le pido una entrevista. Quando eu tomo a decisão de fazer uma tese de doutorado sobre Eduardo Pavlovsky, eu peço a ele uma entrevista. Me recibe Pavlovsky en su casa y en medio de la entrevista me pregunta qué voy a estudiar sobre su teatro. Pavlovsky me recebe na sua casa e no meio da entrevista ele me pergunta o que eu estudaria dentro da sua obra, dentro do seu teatro. Esto sucede en el año 1993. Isso acontece no ano de 1993. Yo le digo a Pavlovsky, yo venía de la semiótica, le digo que voy a estudiar su teatro en tanto comunicación. Eu vinha da semiótica e falo para Pavlovsky que eu estudaria o seu teatro a partir da comunicação. Pavlovsky se siente como decepcionado y me dice, bueno, está bien, pero no es lo más importante. Pavlovsky, então, se sente um pouco decepcionado e fala, tá bem, mas não é o mais importante. Yo le pregunto entonces, pero ¿cómo? ¿Su teatro no comunica? E eu então pergunto, mas como assim? O seu teatro ele não comunica? Y él me contesta que sí, que su teatro comunica, pero... E ele me responde que sim, o teatro dele comunica, mas... que si él no hace teatro, se muere. Mas que se ele não faz teatro, ele morre.
que para él el teatro es el momento en el que se siente más conectado con la vida. Que para ele, quando ele faz teatro, é o momento que ele se sente mais conectado com a vida. Pavlovsky me dice que espera todo el día para el acontecimiento de los ensayos o de las funciones. Pavlovsky me disse que ele espera o dia inteiro pelo acontecimento, ou dos ensaios ou das apresentações. Es la primera vez que yo oigo hablar en 1993 sobre el teatro como un acontecimiento. E é a primeira vez, em 1993, que eu escuto falar sobre o teatro como um acontecimento. Pavlovsky me dice que, digamos, si lo peor que le puede pasar es levantarse una mañana sin deseo de hacer teatro. E Pavlovsky fala que a pior coisa que pode acontecer com ele é que ele acorde de manhã e não tenha vontade de fazer teatro. Dice que hay comunicación en el teatro, pero no es tanto la comunicación el centro. Ele fala que existe a comunicação no teatro, mas que não é a comunicação o centro. Sino la dimensión existencial, la dimensión experiencial, la dimensión de subjetividad del acontecimiento. Mas a dimensão de subjetividade, a dimensão de experiencialidade desse acontecimento. Yo salgo muy feliz de esa reunión. Eu saí muito feliz dessa reunião. Al mismo tiempo muy conmovido porque me doy cuenta que Pavlovsky me está pidiendo que encamine mi doctorado hacia otro lugar. Eu saio muito comovido, né, dessa reunião, mas ao mesmo tempo meio preocupado porque eu sinto que Pavlovsky está pedindo para que eu encaminhe o meu doutorado para outro lado. Yo recuerdo las palabras clave que él usa en esa charla: acontecimiento, existencia, experiencia, subjetividad. Eu me lembro das palavras-chave que ele usa nessa reunião, que seria existência, experiência, subjetividade. Y entonces, mientras volvía a mi casa, elaborando los datos de lo que habíamos conversado, Então, quando eu voltava para minha casa, pensando e elaborando sobre os dados que a gente tinha conversado, me doy cuenta que él me está pidiendo otra base epistemológica para mis estudios sobre su teatro. Eu percebo que ele me está pedindo para mim que uma outra base epistemológica sobre os meus estudos sobre o teatro. Fíjense, no es un teatrólogo el que me lo dice, sino un artista investigador. Atenção, porque não é um teatrólogo que me está falando isso, é um artista pesquisador. Entonces, la tercera idea que yo les quería proponer es que a partir de estas observaciones de Pavlovsky, empiezo a trabajar una filosofía del teatro. Então, a terceira ideia que eu gostaria de propor para vocês seria que dessa conversa com Pavlovsky eu começo aí a pensar, a formular uma filosofia do teatro. Que de alguna manera reelabora, recoloca el lugar del teatro como lenguaje. Que de alguma maneira reelabora e recoloca o teatro como linguagem. ¿Qué sería una filosofía del teatro? Podemos dar por lo menos 3 grandes definiciones. O que seria uma filosofia do teatro? A gente pode dar pelo menos 3 grandes definições. Una primera sería hacerle al teatro las grandes preguntas filosóficas. A primeira seria fazer ao teatro as grandes perguntas filosóficas. La pregunta por la existencia, la pregunta por la ética, la pregunta por el conocimiento, la pregunta por la política. A gente podia fazer a pergunta sobre a existência, sobre a ética, sobre o conhecimento e sobre a política. En segundo lugar, una filosofía del teatro es una filosofía de la praxis teatral. Em segundo lugar, uma filosofia sobre o teatro seria uma filosofia sobre a praxis teatral.
Es decir, un pensamiento que surge de la reflexión sobre el hacer. Quer dizer, pensamento sobre a filosofia que surge principalmente do fazer. Exacto, ya diríamos una filosofía del acontecimiento teatral. Diríamos, então, uma filosofia do acontecimento teatral. Entonces, una tercera definición o aproximación a la filosofía del teatro tendría que ver con la epistemología. Então, uma terceira definição aí da filosofia do teatro teria que ver com a epistemologia. Sería la pregunta por las condiciones de producción de conocimiento sobre el teatro. Que seria as questões sobre as produções do acontecimento do teatro. Exacto, y también las condiciones de validación de ese conocimiento. E também as condições de validação desse conhecimento. Entonces, recapitulo hasta ahora tres grandes ideas, digamos, tres núcleos fundamentales de esta charla. Então, recapitulando, são três grandes ideias aí fundamentais que eu estou falando nessa conversa. En primer lugar, la filosofía del artista investigador. Em primeiro lugar, a filosofia do artista pesquisador. En segundo lugar, la concepción del teatro como existencia, acontecimiento, experiencia y subjetividad. Então, em segundo lugar, seria aí uma concepção do teatro como existência, experiência e subjetividade. Y en tercer lugar, la tercera idea es la construcción de una disciplina, filosofía del teatro, que se hace cargo de estas preguntas. E em terceiro lugar, seria a construção de uma disciplina, que seria a filosofia do teatro, que dá conta dessas perguntas. Entonces, la cuarta idea que yo quería plantearles es este concepto de el teatro como existencia. Então, a quarta ideia que eu gostaria de expor aqui para vocês seria essa ideia do teatro como existência. Tiene que ver no solamente con el lenguaje, sino también con aquella zona de nuestra vida donde no hablamos. E isso tem a ver não só com a linguagem, mas também com essa parte da vida que a gente não fala, não falamos. Es decir, una zona de inefabilidad, una zona de ilegibilidad. Isso quer dizer uma zona aí de inefabilidade e uma zona de inexfalibilidade. O sea, inefabilidad e ilegibilidad, ¿no? Claro, inefabilidade e ilegibilidade. Exacto. La idea de la existencia como un campo de experiencia que cruza lenguaje e infancia. Claro, uma zona da experiência que cruza aí a linguagem e a infância. Entendiendo por infancia, etimológicamente, el lugar donde no hablamos. Entendemos como infância, etimologicamente, como um lugar onde a gente não fala. Esto tiene mucho que ver con lo que otro gran artista investigador, Marco Antonio de la Parra, de Chile. Isso tem a ver com que um outro grande artista pesquisador, que seria o Marco Antônio de la Parra, do Chile, llama la tragedia del lenguaje. Ele chama isso da tragédia da linguagem. ¿Cuál es la tragedia del lenguaje? El lenguaje no puede dar cuenta de la totalidad de nuestra experiencia. E qual seria a grande tragédia da linguagem? Que a linguagem ela não consegue dar conta de toda a nossa existência, de toda a nossa experiência. Por eso, Marco Antonio de la Parra considera que es muy buena la asociación entre cuerpo y lenguaje. Então, por isso que Marco Antônio de la Parra considera que seria aí uma muito boa relação entre o corpo e a linguagem. El lenguaje se enriquece con la experiencia de inefabilidad del cuerpo. A linguagem se enriquece aí com a nossa experiência de inefabilidade do corpo.
y el cuerpo como parte de la materialidad del mundo e o corpo como parte da materialidade do mundo se tensiona dialécticamente con el lenguaje. se tensiona dialeticamente com a linguagem. Para que se entienda exactamente hacia dónde vamos con la idea de inefabilidad, Para que se entenda para onde vamos com a ideia da inefabilidade, me gustaría proponer una quinta afirmación, que es el concepto de despalabrarse. eu gostaria de propor uma quinta ideia, que seria aí a ideia de se despalavrar. Cuando voy al teatro como espectador y el acontecimiento es muy intenso, Quando eu vou no teatro como espectador e o acontecimento é muito intenso, se produce en mí un efecto de despalabrarme. produz em mim efeito de despalavrar-me, ou seja, de ficar sem palavras. Quedarse sin palabras. Es un efecto de balbuceo, es un efecto de desarticulación del lenguaje. É efeito de balbuciar, é efeito de desarticulação da linguagem. En este sentido, la experiencia del despalabrarse teatral Nesse sentido, a experiência desse despalavrear teatral se parece a otras experiencias de intensidad en la vida, se parece com outras experiências de intensidade da vida, como el amor, el horror, lo sagrado, como o amor, o horror e o sagrado, la muerte, el silencio, la infancia. como a morte, o silêncio e a infância. Fíjense que cuando uno ingresa en un estado de enamoramiento, se despalabra. Percebam que quando a gente se encontra num estado de apaixonamento, de enamoramento, a gente fica sem palavras. Lo mismo sucede cuando somos testigos del horror. A mesma coisa acontece quando somos testemunhas do horror. O cuando tomamos contacto con lo sagrado a través de la naturaleza, por ejemplo. Ou quando temos contato com o sagrado através da natureza, por exemplo. Cuando yo vi por primera vez en territorio las grandes acumulaciones de hielo en el sur patagónico argentino, Quando eu vi pela primeira vez essas acumulações dos glaciares de gelo, acúmulos de gelo no sul patagônio da Argentina, no podía hablar. Eu não podia falar. Fue una perfecta sensación de despalabrarse, de quedarse sin lenguaje. Foi uma perfeita experiência de ficar sem palavras, ficar despalavreado. Yo salgo de ver en 1984 Bielopole de Tadeusz Kantor. Eu saio de ver em 1984 Bielopole de Tadeusz Kantor. Y no podía hablar. E não podia falar. Podía decir balbuceos, digamos, palabras aturdidas. Eu poderia falar aí, balbucear, ou palavras que não faziam sentido. Cuando salgo de la función, no recordaba nada, no recordaba los detalles de la función. Quando eu saí da peça, eu não lembrava de nada, não lembrava de nenhum detalhe da peça. Sin embargo, durante esa semana y las semanas siguientes, y me sigue pasando hasta el día de hoy, no entanto, durante os próximos dias, as próximas semanas, inclusive, segue acontecendo até o dia de hoje. De pronto aparecía una imagen del espectáculo o un sonido del espectáculo que volvía de mi memoria y yo ni recordaba haber escuchado o visto esa escena. De repente aparecem imagens da obra ou sons da obra que eu nem me lembrava de que existiam.
Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esta dimensión de los acontecimientos de intensidad. Então, a gente tem que levar em consideração esses acontecimentos de intensidade, Porque nos conectan con la inefabilidad o la tragedia del lenguaje. porque eles nos conectam com essa inefabilidade ou com a tragédia da linguagem. Este es el sexto aspecto que quería proponerles, y es que hay algo en nuestra dimensión convivial, en la relación del convivio, de la reunión de cuerpo presente, E esse seria o sexto ponto que eu gostaria de apresentar, porque essa relação tem a ver com essa relação do corpo presente. que, digamos, en la que justamente hay un núcleo irreductible a las tecnologías. Nas quais existe aí núcleo irredutível das tecnologias. Digamos que en el convivio, dos o más personas se reúnen en territorio físico. Digamos que num convívio, duas ou mais pessoas, pelo menos duas pessoas se reúnem num convívio. Y empiezan a sentir algo que no sentirían si no se reunieran en territorio. E começam a sentir alguma coisa que elas não sentiriam caso não estivessem reunidas no território, naquele lugar. Es decir, que el territorio, digamos, el convivio en el espacio físico provee una experiencia impredecible. Então, isso quer dizer que o convívio traz essa experiência de uma coisa que é imprevisível. En el momento en que estamos reunidos, sentimos vertiginosamente muchísimas cosas. Quando a gente está reunidos, sentimos vertiginosamente um monte de coisas. Emociones, sentimientos, sensaciones, recuerdos, cuestiones intelectuales. Sensações, emoções, lembranças, coisas intelectuais. Y ese núcleo de experiencia es irreductible al lenguaje. E esse núcleo de experiências é irredutível ao núcleo da linguagem. Se parece mucho al sueño. Se parece muito com um sonho. O a la infancia, o al amor. E também com a infância e com o amor. Es decir, que desde nuestro punto de vista, el convivio tiene un núcleo de irreductibilidad a las tecnologías. Quer dizer, então, que o nosso convívio ele tem núcleo de irredutibilidade às tecnologias. Es muy distinto a el tecnovivio, ¿no? É muito diferente ao tecnovívio. Porque el tecnovivio se basa, digamos, en sí mismo, es un acontecimiento sustentado por las tecnologías. Porque o tecnovívio é acontecimento que se baseia e que se está sustentado pelas tecnologias. Es decir, que el convivio tiene sus tecnologías, pero tiene un núcleo de irreductibilidad a la tecnología. Isso quer dizer que o convívio ele tem suas próprias tecnologias, mas ele tem uma irredutibilidade às tecnologias. En cambio, el tecnovivio, por ejemplo, la transmisión digital de actuación. Por outro lado, o tecnovívio, como por exemplo as transmissões digitais de actuação, tiene su fundamento, su razón de ser en la estructura del lenguaje tecnológico. Ele tem ali seu fundamento, sua base, sua razão de ser nesses fundamentos tecnológicos. Entonces, nosotros podemos proponer una séptima idea, ¿no? Enseguida las vamos a recapitular muy, muy brevemente. Então, a gente pode aqui propor uma sétima ideia, mas vamos
em seguida e recapitular todas brevemente. Podemos hablar de artes conviviales, artes tecnoviviales y artes liminales entre convivio y tecnovivio. A gente pode falar de artes conviviais, artes tecnoviviais e artes que são híbridas entre o convívio e o tecnovívio. Por supuesto, lo más importante es cómo juega en estas diferentes artes lo que Merleau-Ponty llama la carne del mundo. O mais importante é a gente ver como que essas relações dão ali aquilo que o Merleau-Ponty chama de a carne do mundo. La pandemia puso en primer plano este problema. A pandemia colocou trouxe à tona esse problema. El problema de la carne del mundo, la carne de los cuerpos y la carne del espacio físico. O problema das carnes do mundo, as carnes do corpo e as carnes do convívio. Exacto, en el espacio físico, ¿no? El cuerpo como parte y prolongación del espacio físico. Claro, então o corpo como parte e prolongamento aí do espaço físico. Entonces, esta séptima idea que quería proponerles es que podemos pensar las artes. Então, essa sétima ideia que eu gostaria de propor seria que podemos pensar as artes no por su relación con el lenguaje, não por sua relação com a linguagem, sino por su relación con la inefabilidad. mas por sua relação com a inefabilidade. Por su relación con la zona donde no hablamos. Com sua relação com a zona onde a gente não fala. Por su relación con la tragedia del lenguaje. Com sua relação com a tragédia da linguagem. Entonces, si recapitulamos rápidamente las ideas que estamos proponiendo, el concepto de artista investigador como productor de la praxis. Então, se a gente vai recapitular aí brevemente as 7 ideias que a gente está propondo, temos a primeira aí como conceito do artista pesquisador, o pesquisador da praxis. En segundo lugar, esta idea de el teatro como acontecimiento. En segundo lugar, essa ideia do teatro como acontecimento. En tercer lugar, la necesidad de una filosofía del teatro para pensar el acontecimiento. Em terceiro lugar, a necessidade de pensar uma filosofia do teatro para abarcar aí esse conhecimento. En cuarto lugar, la idea de que el acontecimiento tiene una zona de lenguaje y una zona de inefabilidad. O quarto seria que esse acontecimento tem uma zona de inefabilidade e uma zona da linguagem. El quinto, el concepto de despalabrarse. O quinto seria esse conceito de ficar sem palavras, despalavrar-se. Y la idea de los núcleos de irreductibilidad a la tecnología. E a ideia da irredutibilidade aos núcleos da tecnologia. Y el séptimo sería la posibilidad de pensar el pluralismo de las artes. E o sétimo seria pensar aí o pluralismo das artes. Según su relación con la carne del mundo, con la inefabilidad. Segundo, sua relação com a carne do mundo, com a inefabilidade. Artes conviviales, artes tecnoviviales y artes liminales entre convivio y tecnovivio. Então, seria artes conviviais, artes tecnoviviais e artes liminares entre o convívio e o tecnovívio. Entonces, la octava idea que yo les quería plantear, y ya me voy acercando al final para que podamos discutir. Então, a oitava ideia que eu gostaria de apresentar, já aproximando do final para que a gente possa ter tempo aí de discutir, es pensar dentro del acontecimiento al espectador. É pensar dentro do acontecimento o espectador. El espectador
según esta teoría, O espectador, segundo essa teoria, es un sujeto de experiencia, es un sujeto de acontecimiento é um sujeito de experiência, um sujeito de acontecimento. y por lo tanto mucho más que un receptor. E, portanto, muito mais do que um receptor. Tenemos que poder pensar al espectador como sujeto, A gente tem que poder pensar o espectador como sujeito, en contra de las mercadologías em contra as mercadologias e incluso en contra de la visión semiótica que lo ve como el cierre del circuito de comunicación. e, inclusive, em contra essa ideia da semiótica de pensar ele como o fechamento do círculo da comunicação. Tenemos que tener entonces en cuenta a un espectador creador, Então, a gente tem que ter em conta um espectador criador, un espectador gestor, um espectador gestor, un espectador crítico um espectador crítico y un espectador filósofo, e um espectador filósofo, en el sentido de la multiplicidad de las capacidades de las y los espectadores como sujetos. num sentido de pensar essa multiplicidade das capacidades dos espectadores como sujeitos. Incluso es muy importante reconocer dentro de esas capacidades una enorme actividad vinculada a la autonomía del sujeto espectador. Inclusive, é muito importante reconhecer uma autonomia dessa experiência do espectador. Si me permiten un segundo, voy a agarrar un documento que tengo aquí atrás. Se vocês, se eu posso pedir a permissão para vocês, eu vou pegar um documento que eu tenho aqui atrás. Que tiene que ver con el noveno aspecto que les quería comentar en la charla de hoy. Que tem a ver com o nono aspecto que eu gostaria de comentar com vocês hoje na conversa. Que es esta idea del espectador como sujeto de derechos. Que é essa ideia do espectador como um sujeito de direito. Es decir, si desde una filosofía del teatro pensamos al espectador como un sujeto complejo, então, quer dizer que se a gente pensa, né, o espectador como um sujeito complexo na filosofia do teatro, es decir, un sujeto de experiencia, un sujeto creador, isso quer dizer um sujeito de experiência, um sujeito de criação, también podemos pensarlo como un sujeto de derechos. a gente pode pensar ele também como um sujeito de direitos. Les quería contar en ese sentido que en 2019 Eu queria contar para vocês que, nesse sentido, em 2019, un grupo de espectadoras y espectadores se reunió en Buenos Aires um grupo de espectadoras e espectadores se reuniram em Buenos Aires para generar la primer asociación argentina de espectadores del teatro y las artes escénicas. para gerar aí a primeira associação de espectadores de teatro e das artes cênicas. Tengo la dicha de que esa iniciativa ya fue aceptada por el Estado Nacional Argentino. Eu tenho essa honra, essa felicidade de saber que essa associação já foi aceita pelo Estado, pelo governo argentino. Les muestro una imagen de lo que sería el acta de reconocimiento del Ministerio de Justicia de la existencia de la AETAE. Eu mostro para vocês aqui uma ata do que seria o que o Ministério da Justiça otorgou da AETAE. Es decir, que el Estado Nacional le otorgó personería jurídica a la asociación que reúne gremialmente a las espectadoras y los espectadores. Isso quer dizer que o Estado otorgou uma pessoa jurídica que significa essa associação das espectadoras e dos espectadores.
estamos viviendo un momento de gran reivindicación y autorreivindicación de los espectadores como sujetos. E a gente está vivendo um momento de grande reivindicação, de auto-reivindicação dos espectadores como sujeitos, Que incluye no solo la idea del sujeto creador, el sujeto de experiencia, el sujeto crítico, que reúne não só as ideias do sujeito criador, as ideias do sujeito, do espectador como criador, como sujeito crítico, sino también el espectador como ciudadano y ciudadana, mas também o espectador como cidadão e cidadã, el espectador como sujeto de derechos. o espectador como sujeito de direitos. En una palabra, entonces, y para ya pasar al punto 10º, que sería la última idea que quería plantearles, E uma estamos, palavra, então, para passar para o 10º ponto aí, que seria só uma palavra antes desse 10º ponto, seria estamos considerando a los espectadores mucho más que receptores. a gente está considerando aí os espectadores muito mais do que só sujeitos de recepção. Estamos reconociendo la energía del espectador en los campos culturales. A gente está reconhecendo a tecnologia, esse reconhecimento dos espectadores nos campos culturais. Exacto, podemos hablar de la energía de los espectadores, A gente pode falar da energia dos espectadores, el poder, la fuerza de los sujetos espectadores, do poder, da força dos sujeitos espectadores, que son mucho más que receptores. que são muito mais do que receptores. Y esto aparece muy claramente en las escuelas de espectadores. Isso aparece muito claramente nas escolas espectadores. Podemos decir que las escuelas de espectadores son una de las señales de ese empoderamiento. A gente pode pensar que essas escolas espectadores são sinais desse empoderamento. Y por lo tanto, si hay una energía del mar y una energía del viento, Então, se existe uma energia do mar e uma energia do vento, y podemos de alguna manera encauzar esa energía y estimularla, então se a gente pode encauzar essa energia e poder estimulá-la, podemos entonces encauzar la energía de los y las espectadores a través de la pregunta ética. então a gente pode encauzar essa energia dos espectadores, das espectadoras, como uma energia ética. Digamos, ¿qué tiene de productivo determinados modelos éticos del sujeto espectador? O que tem de determinado modelo produtivo e ético dos espectadores Para nuestros campos teatrales, para nossos campos teatrais, o al contrario, ¿qué contramodelos reconocemos en esa ou, ética? ou ao contrário, quais são os contramodelos que a gente reconhece nessa época? Es muy interesante afirmar que este empoderamiento de los espectadores como sujetos É muito importante a gente considerar esse empoderamento dos sujeitos, ya tiene un perfil internacional. que ele já tem aí um perfil internacional. Las escuelas de espectadores son una red. As escolas de espectadores são uma rede. La famosa REDIE, ¿no? La Red Internacional de Escuelas de Espectadores, A famosa REDIE, que seria a Rede Internacional de Escolas de Espectadores, reúne a 61 escuelas en diversos países. reúne aí 61 escolas em diversos países. Entonces, para cerrar mi intervención, y si les parece abrir a las preguntas, a los comentarios, a la discusión.
Então, para fechar aí minha fala, e se vocês querem abrir aí para o debate, para a interlocução. Me interesa muchísimo volver sobre esta idea de acontecimiento teatral Eu gostaria de voltar para essa ideia do acontecimento teatral, inefabilidad y expectación. inefabilidade e a expectação. Y sobre todo la capacidad productiva del espectador como sujeto. E principalmente aí essa capacidade produtiva do espectador como sujeito. No hacemos mercadología ni sociología, A gente não faz mercadologia nem sociologia, sino filosofía del teatro en relación a la experiencia de las y los espectadores. mas a gente faz filosofia com base na experiência das espectadoras e dos espectadores. No hablamos de un espectador abstracto, A gente não fala de um espectador abstrato, sino hablamos de la energía del espectador real en los campos artísticos. mas a gente fala da energia desse espectador nos campos artísticos. Y por lo tanto volvemos a la idea del artista investigador en la dimensión del espectador investigador. Então a gente volta aí, portanto, nessa ideia do artista pesquisador, pensando no espectador pesquisador. Bueno, muchísimas gracias, Douglas, por la traducción y si les parece, abrimos a la discusión. Então, muito obrigado pela tradução e se vocês quiserem, a gente abre aqui para o debate. Primeiramente, eu estou acompanhando aqui as perguntas. Muitas graças por hacermos pensar em el teatro esta tarde, professor Jorge Dubat. Muitas graças. Seguro que tu discurso nos hace pensar muitas coisas. Eu tenho duas perguntas, gostaria de vou fazer em português, porque aí o Douglas traduz para todo mundo, e depois, para iniciar, né, o debate, eu acho que tem umas questões aqui, eu estou acompanhando, e depois eu passo para o Douglas. Primeira questão que eu queria colocar para o professor Dubat é em relação ao último ponto sobre o espectador, né? Ele insiste na ideia de um espectador sujeito, um espectador atuante, um espectador criador, filósofo, né? E ele associa isso à ideia de sujeito. A experiência do espectador em relação à ideia de sujeito não está também ligada a se assujeitar a alguma coisa? Esse termo sujeito, ele é apropriado para pensar um espectador autônomo, um espectador, vamos dizer assim, co-criador, um espectador, por que não também dizer artista nesse sentido? Então, se ele não ver tensão entre essa ideia de sujeito, assujeitamento a alguma coisa, a uma experiência, e a questão da autonomia que ele apresenta. Sim. El profesor pregunta acerca del último punto, que decís que el espectador ahí sería un sujeto creador, un sujeto crítico, un sujeto que tiene ahí sus propias experiencias, pero si tú ves esa tensión entre el término sujeto como también como un de sometimiento, de ser ahí como un objeto. Es una pregunta muy interesante, muy interesante, porque vuelve a traer la discusión sobre la idea de subjetividad. Então, essa é uma pergunta aí muito interessante, porque ela volta a trazer essa ideia da subjetividade. Podemos sostener que el acontecimiento teatral es un territorio de construcción de subjetividad. Então, a gente pode aí sustentar que o acontecimento teatral é um acontecimento de subjetividade. Es decir, que construimos nuestra relación, nuestra habitabilidad, nuestra concepción del mundo. Isso quer dizer que a gente constrói a nossa relação, a nossa habitabilidade, né? essa presença no mundo. A partir de la relación con el acontecimiento teatral. A partir dessa relação com o acontecimento teatral.
no solamente en una dimensión discursiva o lingüística, Não, entendiendo verbal y no verbal, sim, não somente na relação discursiva, entendendo o discurso como verbal e não verbal, sino la construcción de territorios de subjetividad, incluso inefables. mas a construção de subjetividade nos territórios da inefáveis, né, da inefabilidade. Eh, por decirlo de alguna manera, vuelvo al concepto de existencia del que hablaba Tato Pavlovsky. E aí eu volto no conceito da existência que falava Eduardo Pavlovsky. El teatro como el lugar donde se construye el sentido del vivir para Pavlovsky. O teatro seria o lugar onde se constrói o sentido de viver para Pavlovsky. Es decir, territorio de subjetividad alternativa a otras formas de subjetividad en el mundo real. Isso quer dizer um território de subjetividade alternativa às próprias subjetividades exteriores. El concepto de subjetividad incluiría zonas racionalizadas, zonas de alguna manera controladas, E o conceito de subjetividade, ele inclui aí zonas racionáveis, assim, de razão, e também de não racionais, y otras zonas muy misteriosas que no sabemos exactamente cómo están operando en la construcción digamos, de nuestra relación con el mundo. e outras zonas aí muito misteriosas que a gente não sabe certamente como elas estão cooperando para a construção do mundo. Lo cierto es que la relación con el acontecimiento teatral es una relación de producción de subjetividad. O certo é que essa relação com o acontecimento teatral seria aí uma relação com a construção da subjetividade. Podemos observarlo, por ejemplo, en la felicidad que ha significado para nosotros regresar a los convivios. E isso a gente pode ver com a nossa felicidade, que foi voltar para os convívios. Y la gran pregunta es, ¿por qué hemos sentido tanta felicidad existencial en el regreso a los convivios? E a pergunta seria, por que a gente sente tanta felicidade existencial ao voltar para o convívio? Hay una zona de nuestra subjetividad que no puede explicarlo. E existe uma zona aí da nossa subjetividade que a gente não consegue explicar. Pero sin embargo, hay algo del acontecimiento, de existencia del convivio teatral Mas, no entanto, existe aí algo nesse acontecimento do convívio teatral que nos llena de fuerza vital, que nos llena de energía, que nos da incluso una secreta felicidad. que nos enche aí de uma força vital, nos enche de alegria e que nos dá, inclusive, qual era a última? Secreta felicidad. Uma felicidade secreta. Y, digamos, salir de un espectáculo despalabrado Sair de um espetáculo sem palavras no pasa tanto por la dimensión del lenguaje, sino por la dimensión de inefabilidad. isso não acontece tanto pela linguagem, no campo da linguagem, mas sim no campo da inefabilidade. Es muy interesante compararlo con el fútbol. É muito interessante comparar isso com o futebol. Y no quiero hablar de la Copa América, E eu não estou falando aí da Copa América, pero digamos, hay algo de la afectación territorial en la hinchada, en la cancha, en el convivio de la cancha, mas existe uma inefabilidade na torcida, nesse convívio das torcidas, que implica la construcción de un territorio de subjetividad muy diferente al de ver el partido por televisión. que inclui e influencia nessa nossa subjetividade, que é muito diferente de ver um jogo, o mesmo jogo pela televisão.
En una palabra, podríamos hablar mucho más de este tema porque es fundamental. Em uma só palavra, mas a gente poderia falar isso por muito tempo, porque esse tema é fundamental. Pero una gran conclusión que podemos sacar de toda esta afirmación Mas uma grande conclusão que a gente pode tirar aí dessa afirmação es que el vínculo que se construye con el teatro es fundamentalmente un vínculo existencial. mas o vínculo que se constrói aí com o teatro seria fundamentalmente um vínculo existencial. Que cuando trabajamos en formación de audiencias, tenemos que trabajar en la construcción de ese vínculo existencial. Que quando a gente trabalha aí nessa formação de audiência, a gente tem que pensar nessa formação da audiência como existência, como existencial. No se trata de pensar en algoritmos o en estudios de mercado, sino fundamentalmente de construir un territorio de subjetividad que atraviesa las zonas de inefabilidad de la existencia. E não significa, não é pensar em algoritmo ou em mercado, mas sim pensar aí numa inefabilidade que constrói essa subjetividade na audiência. Es decir, si se construye ese territorio de subjetivación, el espectador va a estar conectado al acontecimiento teatral por vínculos muy profundos. Isso quer dizer que se conseguimos criar aí essa subjetividade, vai ter convívio com laços muito profundos. Y por último, decir que entonces, digamos, pensar a los espectadores es fundamentalmente pensarlos en su dimensión real. Então, pensar aí nos espectadores seria pensar fundamentalmente na sua existência real. Como sujetos que van a construir al teatro vínculos existenciales de experiencia y de subjetivación. Pensar aí com pessoas que vão ao teatro criar suas experiências, suas vivências e suas existências na relação. Alex, para terminar, yo diría, volvemos al principio de una filosofía de la praxis. Então, para finalizar, Alex, a gente volta nos fundamentos para pensar uma filosofia da praxis. Podemos decir que una zona de la razón bibliográfica puede hablar hasta de la muerte del sujeto. A gente pode falar aí que até na razão bibliográfica a gente pode falar da morte do sujeito. Sin embargo, en la dimensión pragmática del acontecimiento, en una filosofía de la praxis del acontecimiento, mas pensando aí então na praxis do acontecimento, observado esto en el trabajo con los espectadores reales, observando isso com o trabalho com os espectadores reais, el acontecimiento es un espacio de subjetivación poderosísimo. O acontecimento é um espaço de subjetivação poderosíssimo. Obrigado, muitas graças. Vou passar para as próximas questões. Eu teria mais uma, mas vou passar porque o tempo é, de certa forma, mais restrito. E a primeira pergunta aqui é a do Samuel Leandro, né, que é um dos discentes do nosso programa. Ele pergunta ao professor do Por un BAC. minutito, Alex. Bueno, entonces pasando ahí un poco para las próximas preguntas, porque él tendría ahí otra pregunta, pero por cuestión de tiempo va a pasar para las preguntas del público, y ahí él seleccionó la pregunta de Samuel, que es uno de los discentes del programa, del posgrado. A pergunta que segue é: o despalavrar pode acontecer de modo semelhante no convívio e no tecnovívio? El despalabrarse podría suceder de una manera similar entre el convivio y el tecnovivio. Es una gran pregunta. Lo que podemos observar es que funcionan de manera diferente.
Isso é uma grande pergunta, mas que a gente pode pensar aí que funcionam de maneiras diferentes. Lo voy a sintetizar para hacer breve la pregunta, pero es una pregunta que merecería mucho tiempo de desarrollo. Eu vou sintetizar, mas é uma pergunta que mereceria aí muito tempo de desenvolvimento. Cuando nos vinculamos tecnovivialmente, nos vinculamos con una estructura de lenguaje claramente formalizada. Quando a gente se vincula pelo tecnovívio, a gente se vincula por uma relação muito mais formalizada. En cambio, en el convivio, la conexión con la carne del mundo es absolutamente caótica. Em troca, a relação aí com o convívio, essa relação com a carne do mundo seria completamente caótica. Podemos decir que esa caoticidad hace que haya un núcleo irreductible A a gente la pode pensar que construcción esse tecnológica, caos tem um núcleo aí irredutível a la construcción tecnológica. para a construção tecnológica. En cambio, el tecnovivio ofrece ya un mundo ordenado, procesado, estructurado por digamos, por una matriz tecnológica. Mas, em troca, esse tecnovívio, ele apresenta aí uma estrutura organizada, sistematizada e pensada aí para esse convívio tecnológico. Exacto. Y en ese sentido empiezan a tener una enorme presencia Nesse sentido, a gente começa a ter uma enorme presença digamos, las estructuras de lenguaje tecnológico con las que se organiza la experiencia. uma estrutura aí de uma organização desse linguagem tecnológico que organiza a experiência. Por ejemplo, los encuadres, ¿no? Por ejemplo, en este momento, este encuadre rectangular. Por exemplo, os enquadramentos. Aqui a gente tem um enquadramento retangular. O la mediación del sonido que aparece muy diferente según los distintos ordenadores o las distintas computadoras. Uhum. Inclusive a mediação do som, que pode aparecer aí de forma diferente, dependendo dos diferentes modelos de computador, de microfone. Las texturas de los pixelados, por ejemplo, o los efectos de iluminación o de ritmo de acuerdo a la transmisión tecnológica que se disponga. Uhum. Inclusive a textura dos pixels, os efeitos de iluminação e também aí de profundidade, né, nessas relações que se dão. Aparece un sujeto de mediación que tiene una enorme influencia. Aparece um sujeito de mediação que tem uma enorme influência. Y que, por el contrario, es mucho más lábil, mucho más libre, mucho más caótico en las situaciones conviviales. Claro que esse sujeito dessas relações tecnoviviais são muito mais livres e os das conviviais são muito mais caóticos. Un elemento muy impresionantemente diferente es la idea de la infinitud de datos que estamos recibiendo en la convivialidad, que tienen que ver con la infinitud de la carne del mundo. Dos exemplos assim que mais chamam a atenção seria essa infinidade, né? Esse infinito de números de dados que a gente está recebendo na convivialidade com base na carne do mundo. A diferencia en el caso del tecnovivio, la posibilidad de pensar lo infinito inscripto en una estructura de lenguaje finita. E isso, ao contrário, a gente pode pensar que no tecnovívio a gente tem esse infinito de dados pensando no universo finito. Podemos hablar de una experiencia del infinito dentro del infinito. A gente pode pensar em uma experiência do infinito dentro do próprio infinito. En el caso del convivio. No caso do convívio. Y en el caso del tecnovivio, la inscripción de lo infinito en estructuras finitas. Claro, e no tecnovívio seria a inscrição desse
desse infinito dentro de estruturas finitas. Esto no implica un juicio de valor. No se trata de pensar qué es mejor o qué es peor. Claro, isso não significa que eu esteja fazendo um juízo de valor. Não estou pensando naquilo que é melhor ou pior. Pero sí podemos advertir que se trata de acontecimientos diferentes. Claro, mas a gente pode adverter que se refere a acontecimentos diferentes. Por ejemplo, por la relación con la finitud. Por exemplo, com a relação com a finitude, com o fim. Y para cerrar, pero insisto, tendríamos que seguir hablando sobre esta cuestión porque creo que aquí está uno de los aspectos más interesantes de nuestra relación con lo artístico. Claro, e só para terminar, mas a gente poderia falar porque aqui está uma das questões mais interessantes dos aspectos artísticos. Tendríamos que poder pensar un pluralismo de prácticas artísticas. A gente deveria pensar em um pluralismo de práticas artísticas. Y no aplanar las diferencias, sino por el contrario, gozarlas, percibirlas y gozarlas. E não achatar as diferenças, mas perceber e aproveitá-las, desfrutá-las. Yo pongo a disposición, para poder cerrar aquí la intervención mía, un artículo que acabo de publicar sobre 8 grandes diferencias pluralistas de las artes. Então, eu ponho aqui à disposição de vocês um artigo que eu acabei de publicar, que traz aí esses 8 grandes diferenças do pluralismo das artes. Diferencia en los acontecimientos, las experiencias, Diferenças aí nos acontecimentos, nas experiências, en los lenguajes, en las praxis, nas linguagens, nas praxis, en las políticas, en las tecnologías, na política, nas tecnologias y en las epistemologías y las pedagogías. e nas epistemologias e também nas pedagogias. En este sentido, nuestra reflexión es absolutamente complementaria con la de Jean-Luc Nancy. E nesse sentido, a nossa reflexão seria aí completamente complementária à de Jean-Luc Nancy. Cuando Nancy dice, hablemos en plural. Quando Nancy fala que falemos em plural. No hay arte, hay artes. Não existe arte, existe artes. Con diferentes experiencias, diferentes políticas, diferentes praxis. Com diferentes experiências, diferentes políticas, diferentes praxis. Creo que esto es algo maravilloso, que la filosofía llama pluralismo. Eu acredito que isso é maravilhoso, que a filosofia chama aí de pluralismo. Es una corriente que sostiene que dentro de este mundo hay muchos mundos. É uma corrente que sustenta que dentro desse mundo existem outros mundos. Y que más allá de las conexiones de género próximo, como diría Aristóteles, Que mais além aí desses gêneros próximos que diria Aristóteles, habría singularidades de diferencias específicas. haveria singularidades de diferenças específicas. Si me permiten un ejemplo, la sensación muy diferente que tiene un actor cuando se relaciona en convivio. Só para dar um exemplo, seria as experiências muito diferentes de um ator que se relaciona em convívio. Con, por ejemplo, 1.500 personas en un territorio teatral. Claro, como nesse exemplo aí, 1.500 pessoas dentro de um território teatral. O por el contrario, cuando se relaciona a través de una cámara de Zoom. E pelo contrário, quando se relaciona aí através de uma câmera de Zoom. Con 1.500 personas que están siguiendo la transmisión. Com 1.500 pessoas que estão seguindo aí a transmissão. Tenemos que volver en ese sentido a la filosofía. A gente tem que voltar aí, então, nesse sentido, para a filosofia. No alcanza con pensar en el lenguaje. Não alcança, não dá conta de compensar isso com a linguagem. Porque podríamos generar la ilusión de que hay una homogeneización en la presencia del lenguaje.
Porque a gente pode gerar aí a ilusão que existe uma homogeneização na presença da linguagem. Pero según la filosofía del teatro, no solo hay lenguaje. Mas, segundo a filosofia do teatro, não existe somente a linguagem. Como decía el gran artista investigador Eduardo Pavlovsky, Como diria aí o grande artista pesquisador Eduardo Pavlovsky, el teatro es existencia. o teatro seria existência. Gracias, Douglas, por la traducción. Buenísimo. Graças a vós. Nós temos muitas perguntas aqui, mas eu vou selecionar mais uma pergunta para o professor Jorge Dubat. E a pergunta do... Temos aí muitas perguntas, pero vou selecionar uma acá para finalizar, para ti, não para Jorge Dubat. A pergunta é do Tiago Santana. Ele pergunta o seguinte, eu vou fazer lentamente porque tem alguns comentários na pergunta. Considerando a multiplicidade dos espectadores e seus direitos, Considerando a multiplicidade de los espectadores e seus direitos, é uma pergunta de Tiago Santana. Encontramos diversas vezes com espectadores surdos e cegos. Nos deparamos diversas vezes com espectadores que seriam sordos e cegos. Estes espectadores nem sempre conseguem estabelecer uma relação convivial, de fato. Esses espectadores não podem aí estabelecer uma experiência convivial de hecho. Por não terem a completude e o acesso à comunicação. Por não ter a completude nem o acesso à comunicação. O que pensa o professor Jorge Dubat sobre a mediação comunicacional de intérpretes de língua? Que pensa o professor Jorge Dubat de la mediação convivial por mediação de linguagem por um intérprete de línguas? De sinais. Claro, língua de señas. E de audiodescritores. E de audiodescrição em espetáculos. E aí vem a pergunta como esse direito é visto pela Associação de Espectadores de Buenos Aires, né, o direito à acessibilidade. E como esse direito seria visto por la Associação de Espectadores de Buenos Aires. Muy bien. Habría que aclarar en primer lugar que la conexión con el acontecimiento teatral teríamos aí que esclarecer que, em primeiro momento, a conexão com um acontecimento teatral no pasa solamente por la mirada, por ejemplo. Não passa somente pelo olhar. Si nosotros rastreamos etimológicamente el origen de la palabra teatro, Se a gente vai etimologicamente para a origem da palavra teatro, significa mirador, ¿no? Significa olhador, aquele que vê. Quiere decir que el mirador sería el lugar desde el que se ve, ¿no? Claro, isso seria aí o lugar de onde se vê. Pero la raíz común del verbo theaomai, mas a raiz comum do verbo theaomai no solamente está en la palabra teatro, sino también en la palabra teoría. Não está somente na raiz da palavra teatro, mas também na palavra teoria. Es decir, que el ver del que hablan los griegos en theatron, en teatro, isso quer dizer que a vista, esse ver que falam os gregos em teatron, excede la visión, excede el sentido de la vista o el sentido de la audición. Claro, excede isso, vai mais além do sentido da vista ou do sentido da audição. Es muy interesante la experiencia de lo que hoy llamamos el teatro ciego. É muito interessante essa experiência do que hoje a gente chama de teatro cego. O también en Argentina se lo llama teatro oscuro. Ou na Argentina a gente chama de teatro escuro. Es decir, los espectadores tienen anulado el sentido de la vista.
Isso quer dizer que os espectadores têm anulados o sentido da vista. En otras experiencias se anula también el sentido del oído. Em outras experiências, a gente também anula aí o sentido da audição. Y se apela a otro campo sensorial, como podría ser el del tacto, el gusto o el olfato. Claro, e aí a gente apela para outros sentidos que poderiam ser tanto o tato, o paladar e o olfato. Entonces, cuando hablamos de mirador, Então, quando a gente fala aí desse lugar de onde se vê, tenemos que entender el mirar o la mirada como una percepción mucho más amplia que la del ver con los ojos. claro, a gente tem que pensar em uma percepção muito mais ampla do que somente ver com os olhos. En ese sentido, la palabra teatralidad Nesse sentido, a palavra teatralidade, podríamos traducirla como percibilidad. a gente poderia traduzir ela como percebilidade. Es decir, la idea justamente de una percepción, ¿no? La palabra que usa Merleau-Ponty en Fenomenología de la Percepción. Claro, que seria aí essa percepção, que uma palavra que Merleau-Ponty usa como se chama na obra? Se llama Fenomenología de la Percepción. Fenomenologia da percepção. Entonces, lo primero que tendríamos que poder decir es que las personas ciegas no solamente pueden ir al teatro, sino que también pueden hacer teatro. Isso isso quer dizer que as pessoas cegas não podem somente ver o teatro, ir ao teatro, mas também como fazer teatro. Lo mismo podemos decir de los sordos, ¿no? A mesma coisa a gente pode pensar aí sobre os surdos. O hipoacúsicos, ¿no? Ou hipoacústicos. En ese sentido, tenemos que poder pensar un espesor de experiencia. Isso a gente teria que pensar aí numa escala de experiências que es mucho más amplio que el de la vista y el oído. que é muito mais ampla do que o sentido da visão e da audição. Yo en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, de los lunes, Eu, na Escola de Espectadores de Buenos Aires, na segunda-feira, tengo alumnos ciegos y alumnos sordos. tenho alunos cegos e surdos. Y hemos hablado mucho sobre la forma en que se relacionan con los espectáculos. E falamos muito sobre a forma que eles se relacionam aí com os espetáculos. En ese sentido, el problema de la traducción con lenguaje de señas E nesse sentido, o problema com a tradução de linguagem de sinais implica el pasaje y la tensión, la relación de tensión con una transposición a otro lenguaje. Claro, isso implica uma transposição da tensão para uma outra linguagem. Que también lo podemos encontrar en los sistemas de subtitulado o sobretitulado. Que aí a gente pode pensar na ideia do sistema da legenda, tanto subtitulado embaixo ou em cima. Digamos que no son una mera mediación comunicativa, sino que se transforman en acontecimientos del lenguaje en sí mismos. E isso não seria apenas uma função aí comunicativa, mas seria também uma transformação disso como uma experiência do convívio. En ese sentido, podemos decir que la discusión sobre el derecho a la accesibilidad es una de las principales discusiones. E isso a gente pode pensar que esse direito à acessibilidade é uma das principais discussões. Pero tiene no tanto que ver con la traducción simultánea, que implica incorporar otro lenguaje. Mas isso não tem a ver com a tradução simultânea, que seria incorporar outra linguagem. Lo cual es, por supuesto, muy positivo, pero implica otro campo de experiencia. O que, claro, é muito positivo, mas que implica aí outro campo da experiência. Sino fundamentalmente la discusión, por ejemplo, mas fundamentalmente a discussão, por exemplo, en cuanto a la accesibilidad a los espacios
como a espacios acessibilidade aos espaços físicos y también a los aros acústicos. e também às montagens acústicas. Por ejemplo, la Escuela de Espectadores de Buenos Aires presentó en su momento Por exemplo, a Escola de Espectadores de Buenos Aires já apresentou no passado, digamos, pedido especialmente a las salas oficiales pedidos, principalmente às salas oficiais de teatro, para la instalación de aros acústicos. para a instalação aí de aros acústicos, Que puedan, montagens acústicas, que permitan favorecer, digamos, el acceso a la audición por parte de los hipoacúsicos. claro, que permite esses aros acústicos, permitiriam o acesso à comunicação pelas pessoas que são hipoacústicas. Ahora, es muy interesante dialogar con espectadores no videntes e hipoacúsicos. Claro, e é muito interessante dialogar com esses espectadores não videntes e também hipoacústicos, porque construyen una relación diferente con la experiencia de los espectáculos y es absolutamente plena. e porque eles constroem aí uma experiência diferente com os espetáculos, mas que é uma experiência completamente plena. Es muy interesante en ese sentido digamos, cómo el teatro ha pensado este problema. É muito interessante ver nesse sentido como o teatro pensou nesse problema. Estoy pensando, por ejemplo, en todas las piezas teatrales basadas en los textos de Oliver Sacks. Eu estou pensando aqui em todas nas peças que foram baseadas nos textos de Oliver Sacks. Por ejemplo, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Por exemplo, o homem que confundiu sua mulher com um chapéu, de Peter Brook, de Peter Brook, o el caso de Ver y No Ver, de Michael Frayn. e no caso de Ver e Não Ver, do Michael Frayn. Nosotros analizamos ese espectáculo en la Escuela de Espectadores. A gente analisou esses espetáculos na Escola de Espectadores. Fue fascinante la intervención de los espectadores no videntes. E foi fascinante a intervenção aí dos espectadores não videntes, explicando cómo se conectan con el acontecimiento. explicando como se conectam com o acontecimento. Por lo tanto, creo que tal vez esta idea de, y termino con esto, esta idea de la limitación en la vista y en el oído, E, portanto, e eu termino com essa ideia, que essa limitação dos sentidos como a vista ou a audição ponen el acento en que el eje de experiencia põe aí uma tonicidade, um acento que o eixo da experiência excede la dependencia de un sentido. excede a experiência aí de um sentido. Le pergunto diretamente ao professor se é possível uma pergunta mais. La última. Sí, para mí es una gran alegría esta posibilidad de dialogar con ustedes, es un placer muy grande. A pergunta é da Nadiana Carvalho. A pergunta é de Nadiana Carvalho. Professor, como o senhor pensa as possibilidades e estratégias poéticas? Professor, como você pensa as possibilidades de estratégias poéticas endereçadas à experiência do espectador numa dimensão integrada do seu corpo sensível? Direcionadas à experiência do espectador nesse sentido do corpo e sentido. Ou seja, uma experiência que extrapola a da comunicação e da razão. Ou seja, uma experiência que excede a comunicação e a razão. Difundida pelo teatro eurocêntrico colonizador. Difundida aí por el teatro europeu colonizador. Tenemos una maravillosa tradición que pone el acento en la dimensión
física del teatro. A gente tem aí uma maravilhosa tradição que põe atenção num aspecto físico do teatro. Pensemos solamente en, no sé, en Etienne de Cruz, Vamos pensar, por exemplo, em Théâtre de Cru, o en el caso de Antonin Artaud, ou no caso aí de Antonin Artaud, o determinadas afirmaciones de la antropología teatral o de Schechner. ou em algumas determinadas afirmações da antropologia teatral, como Cherny. Y si pensamos en los artistas investigadores latinoamericanos, E se pensamos nos artistas pesquisadores latino-americanos, Mauricio Cartún, por ejemplo, en sus textos dice, el teatro es cuerpo. Maurício Cartum, por exemplo, fala em seus textos que o teatro é corpo. Y el cuerpo es parte y prolongación del espacio físico. E o corpo seria, então, parte e prolongação do espaço físico. Tenemos, por lo tanto, que pensar cuerpo, tenemos que pensar espacio físico, Então, a gente tem que pensar em corpo e em espaço físico. tenemos que pensar en convivio, la afectación de los cuerpos reunidos en el espacio físico. A gente tem que pensar em convívio, na afetação dos corpos reunidos no convívio. Y en ese aspecto, cuando el vínculo con el teatro se vuelve un vínculo existencial, E nesse aspecto, o vínculo com o teatro, quando esse vínculo se converte em uma coisa existencial, es porque el espectador advierte la importancia de esa relación con los cuerpos en el espacio físico, en el convivio. isso quer dizer que seria quando os espectadores advertem, avisam que essa presença dos corpos, existe uma relação com esses corpos na existência do convívio. Los espectadores que aman el teatro, que buscan el teatro, Os espectadores que amam e que procuram o teatro son aquellos que establecen su relación experiencial são aqueles que estabeleceram aí sua relação experiencial, da experiência, con la inefabilidad y el lenguaje com a inefabilidade e a linguagem de las dimensiones físicas del cuerpo, del espacio y del convivio. com as dimensões físicas do espaço, do corpo e com o convívio. Es muy interesante dialogar con los espectadores reales É muito interessante dialogar aí com os espectadores reais y preguntarles, por ejemplo, qué diferencia hay para ellos entre un streaming y una reunión en convivio. e perguntar para eles que diferença existiria entre uma experiência por streaming e pelo convívio. Y más allá de las diferentes afirmaciones, hay una coincidencia. E além assim das diferentes afirmações, existe uma coincidência. Y es que advierten una diferencia. É que eles advertem aí uma diferencia de acontecimiento, de experiencia, de praxis, uma diferença de acontecimento, de experiência, de praxis, y fundamentalmente una diferencia existencial. e fundamentalmente uma diferença existencial. Acabamos de abrir en Buenos Aires hace 2 semanas Há 2 semanas acabamos de abrir em Buenos Aires, los teatros nuevamente. De novo, a reabertura dos teatros. Y las funciones de unos 40 espectáculos disponibles E a apresentação de uns 40 espetáculos disponíveis están absolutamente agotadas. estão absolutamente esgotadas. La pregunta es, ¿por qué? A pergunta é por quê? ¿Por qué si el virus sigue circulando y podríamos quedarnos en casa, Por que, se o vírus continua circulando e a gente poderia ficar em casa, salimos y necesitamos encontrarnos cuerpo a cuerpo en el espacio físico? saímos e precisamos aí encontrar corpo a corpo no espaço físico? Yo creo que la respuesta está
en la cultura convivial. Eu acredito que a resposta está aí na cultura convivial. La cultura convivial nos da experiencias que no nos da la cultura tecnovivial. A cultura convivial nos permite experiências que não nos dá a cultura tecnovivial. Y la pandemia restringió la cultura convivial. E a pandemia restringiu a cultura convivial. Frente a esa restricción, estamos sintiendo una suerte de síndrome. Frente a essa restrição, estamos sentindo aí um tipo de síndrome, Una suerte de síndrome de abstinencia convivial, tipo de síndrome de abstinência convivial, por la que de las distintas maneras posibles pelas distintas maneiras possíveis, se encuentran las formas de producir convivio. se encontram as diferentes formas de produzir convívio. En ese aspecto, creo que una de las canteras de pensamiento más inabarcables E nesse sentido, uma das áreas de pensamento mais inabarcáveis es pensar la relación cuerpos, espacio físico y reunión territorial. é pensar aí na relação entre corpo, espaço físico e relação convivial. Si me permiten comentar, estoy muy contento porque salió en España, en Barcelona, en la editorial Gediza. Se vocês permitem aqui que eu compartilhe, eu estou muito feliz porque saiu ¿cuál editorial? Es editorial Gediza en España, salió este libro que se llama Teatro y Territorialidad, justamente. Claro, pela editorial Rediça, da Espanha, saiu esse livro que chama Teatro e Territorialidade. Digamos, lo digo porque es en este momento el tema de los territorios construidos convivialmente en el espacio físico entre cuerpos. E eu falo isso porque é justamente essa construção desse território físico pelos corpos. Digamos, esa discusión territorial es lo que me está en este momento llevando buena parte de mi energía de pensamiento. Essa questão desse convívio é a questão que mais está levando minha energia e parte dos meus pensamentos. Creo que la pandemia lo puso en primer plano. Eu acredito aí que a pandemia colocou isso em primeiro plano. Fíjense que antes no lo veíamos. Percebam que antes a gente não via isso. Era muy importante en nuestras vidas, en todo sentido. Era muito importante nas nossas vidas, em todos os sentidos. En las clases, en los estadios, en las iglesias, en los mercados. Nas salas de aulas, nos estádios, nas igrejas, nos supermercados. Lo teníamos tan cerca que no lo veíamos. A gente tinha isso tão perto que a gente não via. Y al producirse la sustracción por el problema del contagio, E ao produzir essa subtração pelo risco do contágio, se verticalizó nuestra percepción de la cultura convivial. se verticalizou a nossa percepção da cultura convivial. En resumen, creo que se trata de pensar en esa zona. Em resumo, eu acredito que se trata de pensar aí nessa zona. Y fundamentalmente hacerlo desde una razón de la praxis. E, fundamentalmente, fazer isso pensando na praxis. Una praxis, por ejemplo, desde el lugar de la actuación, o desde el lugar de la gestión, o desde el lugar de la expectación. Uma praxis do lugar da atuação, do lugar da gestão e do lugar também da expectação. Habilitando, y vuelvo al comienzo, el lugar del artista investigador, el espectador. Habilitando e voltando para o começo aí, esse lugar do artista pesquisador e do espectador. Y lo que llamaríamos una filosofía de la praxis. E o que a gente chama de uma filosofia da praxis. Creo que no hemos puesto todavía lo suficiente el acento
Acredito que a gente não pôs ainda atenção suficientemente en los saberes de la praxis, nos saberes da praxis, en una razón de la praxis, numa razão da praxis, en lo que en filosofía se llama saberes de experiencia. no que na filosofia se chama saberes da experiência. Bem, queria agradecer a presença de todas, todos e todes. Realmente é um prazer enorme ter o professor Jorge Dubatti na aula magna do programa de pós-graduação em artes cênicas. Tendria outra pergunta, professor, pero podemos falar em outro momento, certamente. Creio que todos estamos muito agradecidos por la conferência de hoje. Yo no tengo problema, ¿eh? Si quieren que la contestemos, lo único que tendría que hacer es prender la luz, porque estaba poniendo oscuro aquí. Mas em respeito também à tradução, que é um trabalho árduo, tradução simultânea, queria agradecer muito ao Douglas pela presença, pela partilha dessa tarde, e a todos os convidados. Gostaria de agradecer a presença dos ouvintes também. Se o professor me permite, vou passar as perguntas que não foram respondidas, e aí fica a seu critério respondê-las em outra ocasião mais oportuna. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Obrigado a todas, todos e todos, e buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Douglas. Muchas gracias. Gracias a vos. Perdona ahí cualquier cosa. Muy amables. Muchas gracias. Mm-hmm.